Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel e com a ajuda dos céus, Siata de Shmaia, eu quero iniciar um novo shiur de Torá e quero tratar na tarde de hoje da porção semanal da Torá que será lida pelo povo judeu em toda a diáspora, Parashá Hukat. Como vocês sabem, aqui em Israel, nós vamos fazer a leitura da Parashá seguinte, Balak. E eu quero, nessa tarde, fazer uma grande homenagem à mulher judia de todas as gerações. Como vocês sabem, o tema mais relevante da Parashá Hukat, ou pelo menos aquele que goza de um número maior de comentários dos mefarshim da Torá, dos comentaristas da Torá, é Pará do Mar, a vaca vermelha. Mas eu tenho publicado ao longo dos anos dezenas de artigos na nossa plataforma, no Facebook, Pérolas da Sabedoria Judaica, sobre esse tema. Hoje eu quero homenagear a mulher judia e eu quero falar da morte de Miriam, a Neviá, Miriam, a profetisa. E para poder falar de Miriam, do seu significado, eu quero compartilhar com vocês uma história, um relato que eu vi do rabino Gabriel Gilber, um rabino argentino, que vive em Israel, já está radicado aqui em Israel há muitas décadas e vive na cidade de Kiryat Sefer, muito próximo de Modin. Eu também tive a oportunidade de viver muito próximo dessa cidade religiosa. E ele compartilha conosco o relato do rabino Karel Stein, Rav Kareli, de abençoada memória, porque é assim que nós transmitimos a nossa sabedoria. O mais velho transmite ao mais jovem, para que quando ele mais jovem seja mais velho, possa transmitir também. E o Rabino Kareli nos conta a história, uma história verídica, ocorrida inclusive muito próximo aqui do bairro onde eu moro, Beit Vagan, em Jerusalém, a história de uma jovem judia de 35 anos de idade, mãe de 9 filhos, que foi acometida de uma grave doença e se encontrava internada numa unidade de tratamento intensivo aqui mesmo em Jerusalém, no Hospital Hadassah, há muitos meses. De fato, o quadro de saúde dela vinha se agravando e os médicos não conseguiam ajudá-la, apesar de todas as tentativas. Junto com ela, nessa unidade de tratamento intensivo, estava sua filha mais velha, Débora, de 15 anos. E Débora se encontrava sentada ao lado da cama de sua mãe. Até que num determinado momento, sua mãe pede que ela se retire do quarto. Vejam, meus amigos, os médicos já haviam alertado a família dessa jovem mãe que ela não viveria muito mais do que 1 ou 2 dias. Eles já tinham praticamente levantado as mãos, como indicando que não havia mais nada que a medicina pudesse oferecer para salvar essa mulher, porque nenhum dos tratamentos disponíveis aqui em Israel, oferecidos pelo Hospital Hadassah, estavam tendo êxito na reversão da degradação, da saúde dessa jovem senhora judia. E num determinado momento ela pede que sua filha deixe o quarto. Ela pede: Débora, por favor, se retire do quarto. A mãe o fez abrindo os olhos com muita debilidade, porque ela estava muito doente, ela já estava internada há muitos meses. E pediu que a sua filha saísse do quarto. Evidentemente, a filha obedeceu o pedido de sua mãe, mas ela entendeu que a mãe não queria que ela fosse testemunha e, portanto, ficasse traumatizada por toda a vida ao ver sua mãe partir, ser testemunha de sua morte. E apesar de todo o horror da situação, ela obedeceu a sua mãe. Assim também nós retiramos os Kohanim dos quartos, das casas em que se encontram pessoas agonizantes, em estado terminal, próximos da morte. Por quê? Porque um Kohen, um sacerdote do nosso povo, jamais pode se purificar na presença de um morto. Então essa mãe pede à sua filha que se retire, que Débora se retire, e ela se dirige ao saguão onde se encontravam todas as enfermeiras daquela ala da unidade de tratamento intensivo, e ela, chorando copiosamente, liga para o seu pai e diz: olha, venha rápido e traga velas. É o pedido, evidentemente, de alguém que acredita que sua mãe não permanecerá viva por muito mais tempo. Vocês podem imaginar esse cenário de horror para uma jovem de 15 anos de idade,
que tinha outros 8 irmãos, todos mais jovens que ela, que está prestes a ver a sua mãe devolver a sua alma ao Criador. Uma das enfermeiras viu Débora chorando e abraçou ela e a conduziu de volta ao quarto. E quando chegou no quarto, vejam, Ravi Carelli nos conta que ele conheceu essa senhora. Né? É um relato verdadeiro e é um relato que o Ravi Carelli Stein nos oferece como alguém que foi testemunha desses fatos. E quando Débora e a enfermeira entram no quarto, elas ficam paralisadas. Por quê? Porque elas vão ver a mulher coberta até a cabeça com um lençol, né, que o hospital ofereceu a ela. Ela estava toda coberta por esse lençol e com toda a sua debilidade, porque essa mulher havia estado entubada durante muito tempo, e ela teve muitos órgãos afetados por essa doença, e ela falando com muita debilidade com o Senhor do mundo, o Ribono Shel Olam, o mestre do universo. E a mulher, concentrada nesse diálogo, que é uma oração ao Criador, não percebeu que a sua filha havia retornado ao quarto, acompanhada por uma das enfermeiras. E Débora pôde testemunhar junto com a enfermeira as palavras de sua mãe. Hashem, eu não sou estúpida, eu sei muito bem a situação em que me encontro e percebo que minha vida está por um fio. Talvez eu viva mais 1 hora, talvez eu viva mais 2 horas, quem sabe mais um dia. E eu, no alto da consciência do meu estado de saúde, quero lhe fazer uma pergunta, Criador. Por que tu, que tens sob seu controle a vida e a morte, quer mais uma tumba no cemitério? Que ganhas com isso, Hashem? Para que te servirão vários capítulos de Teilim que serão lidos em todo o aniversário do meu falecimento? O que você vai fazer com isso? De que te servirão? Vejam como uma judia se dirige ao Criador. Nosso povo é único. Nós, judeus, conversamos com o mestre do universo desta forma. Inúmeros relatos da Torá nos contam como Moshe se dirigia a Hashem. Por exemplo, quando Hashem disse, e ele disse em 3 ocasiões que destruiu o povo judeu, e Moshe diz a Hashem: o que as pessoas e os povos vão dizer que você libertou o nosso povo do Egito e decidiu matá-lo no deserto? Nosso povo é muito singular no relacionamento que estabelece com a Kadosh Baruch Hu. E essa mulher então estava questionando ao Criador de que vai servir mais uma tumba, capítulos de Teilim, orações, né, pela passagem de sua alma. Eu quero fazer um trato contigo. Esse também é um tema muito recorrente no judaísmo. Eu quero fazer um negócio. Vejam como é que o nosso povo busca proximidade com o Criador. Eu quero abrir um negócio, uma empresa, eu quero fazer um negócio contigo, Hashem. Eu vou dar 20%, 30% de todos os meus ganhos em tzedakah. Eu quero fazer um negócio com você, se você me oferecer uma bênção, eu vou me disponibilizar a cumprir, né, um número maior de mitzvot. Nós sempre nos dirigimos ao Criador, lembrando a Ele tudo aquilo que nós podemos, né, realizar em vida. E essa mulher então dizia, e a sua filha testemunhava junto com a enfermeira: eu quero fazer um trato contigo, tu que é rei, Meller, e que mata, e que também dá a vida, mata enviando, né, naturalmente o anjo da morte. Tu que é um rei honesto e piedoso, vamos fazer um trato. Se tu me curas, eu te asseguro que terás muita satisfação comigo, muita satisfação de mim. Minha vida terá uma grande finalidade, propósito. Eu já perdi o número de shiurim que gravei nesta plataforma falando sobre a importância de nós definirmos propósito nas nossas vidas. Vejam, essa é uma mulher religiosa, ela já tinha 9 filhos. De fato que a vida dela já era uma vida cheia de propósito, mas mesmo assim ela se dirige ao Criador para dizer: você vai ter grande orgulho de mim, você vai, né, ter a certeza de que minha vida vai ter um grande propósito. Mas é óbvio, né, que com toda a debilidade em que essa mulher se encontra, o diálogo dela, né, é pontilhado, né,
pela dor, pelo sofrimento. Como? E ela segue dizendo então ao Criador, como eu sou mulher, eu estou livre do preceito de Talmud Torá. Vocês sabem que uma mulher não tem obrigação de estudar a Torá. Só os homens. Os homens têm essa obrigação, elas não estão proibidas de modo algum. Mas essa não é uma obrigação delas. Mas então essa mulher diz, se tu me curas dessa doença terrível que estou cometida, todas as manhãs, de 8 da manhã às 2 da tarde, eu vou cozinhar uma yeshivá para jovens judeus que se esforçam o dia inteiro no estudo de Torá. Eu vou fazer isso a título voluntário, não vou cobrar absolutamente nada. Hashem, tu, com toda a sua piedade, eu te peço que me coloque à prova, que me lance um teste, para ver se eu vou ou não cumprir as palavras que te dirijo neste momento, se eu vou fazer ou não aquilo que eu estou dizendo a você. E eu devo repetir a vocês, nós somos um povo único, nós testamos o Criador. Nós não fazemos barganhas com Hashem, mas nós pedimos ao Criador por oportunidade, e em razão de toda a sua debilidade, ao término desse diálogo, dessa oração magnífica. Aliás, as orações com maior kavaná, com maior intenção, infelizmente elas ocorrem nos hospitais espalhados pelo mundo. Por que será, né? Depois que ela terminou essa oração, ela dormiu. E a enfermeira que estava ao lado de Débora, apesar do assombro da atitude daquela paciente, entendeu que no momento que ela se tranquilizou e dormiu, ela deveria voltar, né? Ali onde se encontravam no saguão as enfermeiras. A mulher dormiu e ao lado dela seguiu a sua filha Débora. Permaneceu ali na guarda de sua mãe. 20 minutos se passaram e a mulher acordou. Parecia uma eternidade. Quando eu ouvi o relato, eu achei, e provavelmente vocês que me ouvem aí do outro lado da câmera também consideraram uma eternidade. 20 minutos. 20 minutos essa mulher dormiu. Quando ela despertou, ainda com a mesma debilidade de antes, ela abriu os olhos e mirou, né, sua filha e disse a ela, por favor, traga-me um pouco de água porque eu estou sedenta. Quando eu vi esse relato do Gabriel Guiber, eu fiquei gelado. A minha alma ficou gelada porque eu perdi a minha mãe, né, no mês de outubro. E a minha mãe foi entubada, ela não morreu de Covid. Ela ficou entubada e quando nós conseguimos tirar o tubo dela, ela não podia beber água e ela estava com muita sede. Ela nos pedia apenas com os olhos um pouco de água. E o máximo que nós podíamos fazer era molhar com um pano úmido os seus lábios. E essa mulher pede à sua filha, me traga um pouco d'água. Mas havia meses que não passava nada pela boca dessa mulher. Ela estava sendo alimentada por uma sonda no seu nariz. Ela foi entubada por muito tempo. E, devido aos graves danos causados a um conjunto de órgãos, ela simplesmente não podia se alimentar da forma como nós devemos nos alimentar. A filha tremeu com o pedido de sua mãe, mas nós respeitamos muito a vontade das pessoas do nosso povo. Ela se levantou e foi até o saguão, encheu um copo de água, com um único pensamento. A filha tremeu. Por quê? Porque nós sabemos que os justos, quando vão morrer, eles dizem uma brahashia, que tudo se faça com a sua palavra, que tudo se faz com a sua palavra. Essa é a brahá mais importante, é só um trecho que eu li, tá? Só estou mencionando a parte final da brahá. É Baruch atah Hashem, enfim, etc. E depois que os justos proferem essa brahá, eles dizem Borei Nefashot, e eles partem desse mundo, né? Vejam, meus amigos, que Hashem criou as almas. Por que os nossos justos proferem essas palavras? Porque como o Criador criou as nossas almas e nos prometeu fazer revivermos no momento em que todos saímos de nossas tumbas, naquilo que nós chamamos de Mehayeh Hametim, a ressurreição dos mortos. Quando nós vamos morrer, rezamos o Shema, fazemos menção, os justos, pelo menos, Borei Nefashot, nós fazemos
uma brahá como Shekol Niriá Bidvaru, tudo para preparar a nossa partida. Então a filha achou que a mãe pedia água para poder fazer essas últimas orações. Porém, apesar de todo o medo, ela foi buscar um copo de água. E quando ela chegou no saguão, as enfermeiras viram ela pegando um copo de água e começaram a gritar com ela: você não pode dar água à sua mãe, porque sua mãe não pode tomar água. O que você vai fazer? Não basta a situação em que ela se encontra, você quer afogá-la também, quer terminar de matar a sua mãe. E a moça, Débora, assustada, disse: não, eu não quero isso, mas acontece que minha mãe está me pedindo água. E as enfermeiras insistindo, ela está agonizando. Uma vez que está agonizando, ela não sabe o que diz. Se você der água a ela, você vai afogá-la. Mas Hashem é que diz quem vive e quem morre. E nós, como eu disse antes, respeitamos muito a vontade dos nossos, se compreendemos que os nossos são capazes de expressar com consciência essa vontade. A filha voltou com o copo, já acompanhada das enfermeiras, e entregou o copo de água à mãe. E ela foi tomando um golinho aqui, um golinho ali, com as poucas forças que tinha, com toda aquela debilidade. Naturalmente, antes de beber a água, ela proferiu de fato, Baruch atah Hashem, e etc, etc, Niriá Bidvaru, Shekol Niriá Bidvaru. Mas ela não morreu. Mas bendisse o Criador, Baruch atah Hashem, bendito seja Hashem, tomou de gole em gole. E quando ela terminou, ela pediu mais. Ela estava realmente sedenta. Débora e a enfermeira e as outras enfermeiras que se encontravam no quarto ficaram paralisadas com aquela cena que viram, porque afinal de contas a mulher, né, não podia beber água, não podia passar nada pelo trato digestivo dela. Mas apesar disso, ela tomou todo aquele copo e elas, ao presenciar essa cena, se agitaram e gritavam: doutor, onde está o médico? Que vem o médico? Né? E o gerente da UTI, que também era o médico que se encontrava, né, nas proximidades, ouviu o alvoroço das enfermeiras. Né? Vejam que no ambiente hospitalar não é comum que tal coisa aconteça, como a gente diz em hebraico, balagã, confusão. A revolta das enfermeiras, porque Débora havia dado água à sua mãe e sua mãe queria beber mais água. Quando o médico, que é o Menael, gerente daquele setor, da UTI, entra no quarto, essa mulher diz a Débora: eu estou com fome, eu quero comer. Ela pediu à sua filha que lhe desse algo de comer e o médico ficou mais assombrado ainda, porque mesmo trabalhando há 43 anos como médico e sendo encarregado daquela UTI já há tantos anos, ele jamais, e portanto tratando de doentes terminais, ele jamais havia visto algo como aquilo. Como assim? Bebeu água, quer comer? A mulher começou a comer e a filha deu a ela algumas frutas e ela começou a comer, evidentemente frutas despedaçadas, para que ela pudesse comer. E o médico, o gerente daquela UTI, disse na mesma hora: nós precisamos fazer novos exames nessa paciente, exame de sangue, exame de pressão, nós temos que descobrir o que está se passando aqui. Mas a mulher, com toda a debilidade, disse a eles: ninguém toca mais no meu corpo, eu não vou fazer mais nenhum exame. E disse com toda a sua debilidade, mas de uma forma muito firme e diretiva. Ela disse ao médico: de acordo com as regras desse hospital, de acordo com as leis da medicina, eu já estou morta. Para vocês, eu já estou morta. Mas eu abri uma outra porta. Eu abri os portais dos céus com a minha oração. Uma porta direta foi aberta com Hashem, sem intercessores, meus amigos. Vamos conversar com o Criador direto. A oração, toda oração é respondida, ainda mais uma oração com tanta. Não é nem uma oração, um clamor de fé, de emuná dessa mulher. Para vocês aqui no hospital, eu já era uma doente terminal morta. Era uma questão de tempo para que o anjo da morte levasse a minha vida, mas eu abri uma outra porta. O que está acontecendo agora, disse essa mulher, não tem nenhuma ligação com o hospital. Portanto, eu não aceito mais fazer qualquer exame, nenhuma análise.
Nada. O médico, as enfermeiras e também Débora, todos ficaram gelados. Mas Débora, que representava a vontade da família dessa senhora, fez prevalecer a vontade da paciente. Nenhum novo exame foi feito nela. Meus amigos, em uma semana, essa mulher estava num táxi, acompanhada de seu marido em direção à sua casa. E no meio do caminho, ela disse ao seu marido: eu não entro em casa até saber amanhã, às 8 horas da manhã, qual é a yeshivá que eu vou trabalhar e preparar a comida dos jovens estudantes de Torá. E o marido, um tanto atônito, disse para o motorista do táxi: vai para Beit Vagan, que é o bairro onde eu vivo, que é um bairro, todos os bairros religiosos têm muitas yeshivot, mas aqui em Beit Vagan, de fato, o bairro todo é salpicado por escolas religiosas. Essa é a razão pela qual eu vivo aqui. E o motorista então seguiu para Beit Vagan e o marido dela saltou e entrou na primeira yeshiva. E procurou o Rosh Hashanah e contou para ele brevemente a história e disse: olha, a minha esposa quer trabalhar como voluntária na cozinha dessa yeshiva. E o rabino disse a ele: vocês foram enviados pelos céus. Por quê? Porque a nossa yeshiva cresceu muito nos últimos anos, nós já temos mais de 350 alunos. E a cozinheira vem reclamando há um bom tempo que ela não consegue mais preparar comida para todos os seus alunos. E nós já precisávamos há muito tempo de uma pessoa que trabalhasse com a cozinheira. E quando você entra e me conta essa história e diz que a sua esposa vai estar aqui amanhã às 8 horas da manhã e vai estar todos os dias trabalhando como voluntária, eu tenho a certeza de que ela vem como resposta, né, também das nossas orações. Porque existe, volta, não tem muitos recursos, não podem contratar muitas pessoas, pagam com dificuldade, os rabinos que atuam como professores, mantêm as estruturas, os edifícios e etc. Meus amigos, Ravi Carelli nos conta que essa mulher que ele conheceu trabalhou na cozinha dessa yeshiva 38 anos. Hashem deu a ela mais 38 anos de vida. E ela foi testada. E ela passou no teste. Durante 38 anos, de 8 da manhã às 2 da tarde, tendo 9 filhos e mais um conjunto de outros tantos, né? Porque eu não sei exatamente o número, mas a verdade é que uma mulher judia não toma anticoncepcionais, a não ser por uma razão médica específica. Ela criou seus filhos, apoiou seu marido no estudo de Torá e trabalhou como voluntária nessa yeshiva. E quando a yeshiva entrava de férias, que os alunos regressavam para as suas famílias por um período de um mês, ela continuava cozinhando em outras instituições religiosas. É disso que é feita a mulher judia. E a Parashá Rukato nos conta do falecimento de Miriam. Mas veja, meus amigos, o Midrash compara Miriam a Moshe e Arão em sua grandeza espiritual. E o Talmud, numa serra de Bava Batra, nos diz que apenas 6 pessoas que andaram nesse mundo tiveram mérito de não terem as suas almas no momento de sua partida, né, levadas pelo anjo da morte. O anjo da morte não conseguiu vencer essas pessoas. Satã não teve autorização de Hashem, ele não conseguiu levar a alma de 6 pessoas que andaram pelo nosso mundo. E o Talmud diz quem são essas pessoas: Abraão, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Arão e Miriam. Miriam ascendeu os mundos espirituais, mas não como eu vou ascender, como você, como quase a totalidade da humanidade, tendo a sua alma sacada, ceifada pelo anjo da morte. Ela alcançou um nível espiritual tão elevado, apesar da Parashá Bealoterá nos contar do momento em que ela foi contaminada por Tsarat, lepra bíblica, por ter feito o Lashon Hará de seu irmão. Apesar desse episódio, ela alcançou um nível espiritual tão elevado, por uma série de razões, a começar pelo fato dela ter permitido que seu pai e sua mãe voltassem a se casar
para que ela tenha estimulado o nosso povo a continuar tendo filhos, mesmo quando o decreto do faraó dizia que os meninos do povo judeu seriam mortos afogados no Nilo, por ter acompanhado o cesto de Moshe no Nilo e salvo seu irmão. Por tudo isso e muito mais, essa mulher extraordinária, profetisa, foi levada para os mundos espirituais, por aquilo que nós chamamos de mitat neshika, um beijo de Hashem. Né? Eu já contei inúmeras vezes a forma como Moshe Rabbeinu ascendeu aos céus de sua luta com Satã, que Satã não conseguiu vencê-lo, e só Kadosh Baruch Hu levou Moshe Rabbeinu para os mundos celestiais através de um beijo. Pois bem, meus amigos, o seu irmão Aron e sua irmã Miriam também tiveram a morte por meio de um beijo de Hashem. Muitas mulheres aparecem no Tanar, Bátia sequer recebeu um beijo da morte. A Torá nos conta que Bátia, filha do faraó, que cuidou de Moshe Rabbeinu, ela entrou no Ganéden viva, ela não foi a única, evidentemente. Abigail, esposa do rei Davi, Saraimeno, que o Zohar nos diz que jamais houve uma outra mulher no mundo como ela. E se nós quisermos sair do Tanar, e obviamente o Tanar ainda fala de Rivka, Harel, Leia, as outras três esposas dos patriarcas, as nossas matriarcas, se nós quisermos, e temos Hana, e se nós quisermos sair do Tanar, nós vamos encontrar Ionit, da guerra contra os Macabeus, nós vamos encontrar Bruri, a esposa do Rabino Meir Baal Hanés, Esther, na Megilá de Esther, é uma lista tão grande dos feitos das mulheres do povo judeu, de milhares que se sacrificaram as suas almas para que seus maridos e seus filhos pudessem estudar a Torá com paz nos seus lares. Meus amigos, nosso povo viu isso em todas as gerações e nós estamos vendo isso agora mesmo, acontecendo. Mulheres judias, não só aqui em Israel, mas no mundo todo, sendo mulheres judias, sacrificando as suas almas pelos valores da Torá. Shabbat Shalom.